Helena Duarte colocou a última taça de cristal sobre a mesa comprida da sala de jantar e observou a luz dos candelabros se multiplicar nas bordas transparentes, como se cada reflexo guardasse uma promessa antiga que ela já não sabia se desejava cumprir. A casa estava impecável. Os arranjos de lírios brancos ocupavam os cantos com uma elegância quase fria, e o bolo de aniversário esperava no aparador, coberto por uma camada lisa de açúcar dourado que ninguém ainda ousara tocar. Aos 38 anos, Helena aprendera a sorrir sem se entregar. Na cozinha, Dona Lourdes caminhava de um lado para o outro, com a ansiedade de quem conhecia a casa por dentro e por fora, inclusive suas rachaduras invisíveis. Ela via Helena desde o início do casamento, quando a jovem advogada financeira ainda chegava com livros debaixo do braço, olhos atentos e uma esperança discreta no marido que prometia o mundo. Agora via uma mulher mais silenciosa, vestida de azul escuro, com os cabelos presos na nuca e uma calma que não parecia paz. Era disciplina, talvez orgulho, talvez um tipo de dor tão antigo que já aprendera a andar ereta. Os convidados começaram a chegar antes das 8, trazendo flores, garrafas caras, abraços educados e comentários que tentavam parecer calorosos. Eram sócios de Augusto, primas distantes, vizinhos de condomínio, conselheiros da Lacerda Capital e mulheres que avaliavam Helena com uma piedade mal disfarçada, como se o casamento dela fosse uma porcelana trincada e se exposta no centro da sala. Ela agradecia cada cumprimento com voz baixa, oferecendo atenção exata, lembrando nomes de filhos, cirurgias, viagens e negócios. Ninguém ali imaginava que sua memória, tão elogiada nos jantares, era também sua melhor arma. Augusto Lacerda ainda não havia chegado, e sua ausência crescia na sala como uma mancha escura sobre o tapete claro. A mãe dele, Beatriz, fingia não notar, ocupada demais em corrigir a posição das flores e em reclamar do volume da música. Para Beatriz, Helena sempre fora competente demais para ser encantadora, serena demais para ser amada sem esforço e reservada demais para despertar compaixão. Ela preferia noras decorativas, mulheres que agradecessem vestidos, viagens e sobrenomes. Helena, com sua inteligência silenciosa, sempre lhe parecera uma intrusa numa dinastia que vivia de aparências. Às 8h47, o portão eletrônico se abriu e o som do carro de Augusto atravessou a casa antes mesmo que alguém anunciasse sua chegada. Helena sentiu o ruído antes de reconhecê-lo, porque durante 10 anos aprendera a medir o humor do marido pelo modo como ele pisava no acelerador, fechava portas e largava chaves sobre móveis antigos. Dessa vez, porém, havia outro som misturado, uma risada feminina, aguda e confiante, que entrou pelo corredor como perfume caro demais. Alguns convidados se entreolharam, e o silêncio ficou mais educado, portanto mais cruel. Augusto surgiu na entrada da sala usando terno cinza, camisa aberta no colarinho e aquela expressão satisfeita de homem que confundia constrangimento alheio com poder próprio. Ao lado dele vinha Valéria Salles, de vestido vermelho, cabelo solto sobre os ombros e um brilho de triunfo nos olhos. Ela não parecia surpresa com a festa, nem envergonhada pela ousadia. Pelo contrário, examinou a sala como alguém que visitava um imóvel antes da compra. Helena ficou imóvel perto da mesa, a mão pousada sobre o encosto de uma cadeira, sem apertá-lo, sem recuar, sem oferecer ao espetáculo a queda que ele esperava. O primeiro murmúrio partiu de uma senhora junto à janela, mas morreu antes de virar frase. Beatriz empalideceu, não por solidariedade a Helena, mas pelo cálculo imediato do escândalo. Augusto, percebendo que todos tinham compreendido antes mesmo de ele falar, sorriu com uma serenidade ensaiada. Valéria aproximou-se um pouco mais dele, roçando o braço no seu, marcando território diante da esposa legítima. Helena notou cada detalhe, inclusive o anel novo no dedo da mulher, uma safira oval que Augusto jamais teria escolhido sem consultar o gosto de alguém mais refinado. A humilhação vinha cuidadosamente embrulhada. Helena esperou que o marido falasse, porque sabia que homens como Augusto não suportavam silêncio quando traziam uma vitória para exibir. Ele passou os olhos pela sala, recolhendo espanto, medo e curiosidade. Depois ergueu o queixo na direção dela. Por um instante, lembrou o jovem ambicioso que um dia lhe pedira ajuda para reorganizar as dívidas do pai, prometendo que nunca esqueceria sua lealdade. Aquele homem havia desaparecido em camadas de vaidade, lucros e aplausos comprados. O que restava era uma versão polida da ingratidão, e ela finalmente o via sem névoa. Helena disse a Augusto,
com uma doçura que nunca usava quando estavam sozinhos, eu sei que este não é o modo mais simples de conversar, mas talvez seja o mais honesto. A sala pareceu prender a respiração. Valéria baixou os olhos por um segundo, como se interpretasse humildade, mas seu sorriso continuava firme no canto da boca. Augusto estendeu a mão para ela e completou que algumas verdades não podiam mais ser adiadas. Helena inclinou levemente a cabeça, sem ironia, e respondeu apenas que verdades não costumavam chegar escoltadas por convidados. A frase caiu sobre todos com a precisão de uma lâmina fina. Alguns desviaram o olhar para as taças, outros fingiram interesse nos quadros, e Beatriz apertou a bolsa contra o corpo, como se pudesse conter ali a vergonha da família. Augusto perdeu por um instante o ritmo, mas se recompôs rápido. Disse que ele e Helena viviam separados havia muito tempo, embora sob o mesmo teto, e que Valéria era uma pessoa importante em sua vida. Não pediu perdão, não pediu licença, não apresentou arrependimento. Apenas reorganizou o pecado em linguagem administrativa, como fazia com contratos ruins. Helena escutou sem se mexer, enquanto por dentro uma parte sua voltava a uma madrugada de 5 anos antes, quando Augusto tremia diante de uma planilha que poderia destruir a empresa. Naquela noite, ela vendera um terreno herdado do pai, negociara com credores, enfrentara banqueiros e impedira que o nome Lacerda virasse sinônimo de ruína. Ele chorara no escritório, com a cabeça baixa sobre as mãos, jurando que ela era a única pessoa em quem confiava. Agora, diante dos mesmos homens que haviam se beneficiado de sua inteligência, ele a tratava como obstáculo doméstico. Valéria deu um passo à frente e tentou sorrir para Helena com uma suavidade ensaiada. Disse que não desejava machucar ninguém e que admirava a elegância com que Helena sempre conduzia a casa. A palavra casa soou como uma apropriação indecente. Helena percebeu que aquela mulher não falava para ela, mas para a plateia, oferecendo uma versão limpa da traição. Era jovem, bela e calculista, mas ainda cometia o erro comum dos ambiciosos apressados. Confundia a superfície de Helena com vazio, confundia silêncio com derrota, confundia educação com rendição. Dona Lourdes apareceu na porta da sala, segurando uma bandeja de pequenas entradas que ninguém mais queria comer. Seus olhos marejaram ao ver a cena, e Helena lhe lançou um olhar tão firme que a mulher compreendeu a ordem muda. Nada de lágrimas, nada de escândalo, nada de súplica. A dignidade naquela casa precisava sobreviver nem que fosse sozinha. Um dos conselheiros de Augusto pigarreou e murmurou que talvez fosse melhor conversar em particular. Augusto respondeu que justamente por respeito a todos preferia transparência. Helena quase sorriu. A palavra respeito na boca dele parecia vidro quebrado embrulhado em seda. Foi então que Augusto tirou de dentro do paletó uma pasta de couro preta, tão nova que ainda mantinha o brilho rígido da loja. Ele caminhou até a mesa e a colocou perto do prato de Helena, deslocando uma vela para abrir espaço. Disse que havia preparado uma solução madura, sem brigas, sem exposições desnecessárias, boa para ambos e para a continuidade da empresa. Helena olhou para a pasta sem tocá-la. Conhecia aquele tom. Era o mesmo usado em reuniões, quando ele empurrava prejuízos para subordinados e chamava covardia de estratégia. Valéria observava com sede escondida. Helena perguntou se o presente de aniversário estava ali dentro e a sala ficou tão quieta que até o som distante da cozinha pareceu indecente. Augusto apertou a mandíbula, mas respondeu que sim, de certo modo, porque liberdade também podia ser um presente. Ele abriu a pasta e puxou algumas folhas organizadas com marcadores coloridos. Havia um acordo de divórcio, uma proposta de confidencialidade, uma cláusula sobre permanência temporária na casa e documentos societários anexos. Tudo parecia limpo à primeira vista, mas Helena não era uma esposa distraída diante de papéis. Era uma mulher que lia armadilhas antes de ler títulos. Ela estendeu a mão e pegou a primeira folha com delicadeza. Não tremeu. O perfume de Valéria, doce e insistente, misturava-se ao cheiro da cera das velas, criando uma atmosfera sufocante. Augusto começou a explicar que a separação evitaria danos à imagem da Lacerda Capital e que Helena receberia uma compensação justa, desde que renunciasse a certas participações herdadas durante o casamento. A palavra renunciar surgiu sem peso na voz dele, como se pedisse apenas que ela trocasse uma taça de lugar. Beatriz olhou para o filho, depois para Helena, e compreendeu tarde demais que aquilo era maior que adultério. Helena virou a página.
e encontrou a cláusula, que Augusto esperava que ela não entendesse sob pressão. O texto transferia suas cotas preferenciais para uma holding controlada por administradores indicados por ele, usando como justificativa uma reorganização patrimonial em benefício da estabilidade familiar. A assinatura dela aparecia em uma autorização preliminar anexada, datada de 3 meses antes, reconhecida por um cartório que ela jamais visitara. A tinta parecia correta, a inclinação das letras imitava bem sua escrita, mas havia um defeito minúsculo no H inicial. Quem falsificara sabia copiar forma, não sabia copiar hábito. Dentro de Helena, a dor mudou de temperatura. Até aquele momento, apesar da humilhação, uma parte humana e ferida ainda sangrava pelo casamento. Ao ver a assinatura falsa, porém, algo ficou claro como água gelada. Augusto não apenas a traíra. Ele a estudara, cercara, reduzira uma peça a ser removida com elegância jurídica. A mulher de vermelho era um insulto visível, mas a pasta preta era o verdadeiro golpe. Helena sentiu a tristeza recuar para um lugar profundo, onde não desapareceu, mas deixou de comandar seus movimentos. Em seu lugar, ergueu-se a lucidez. Augusto continuava falando, agora com mais confiança, porque interpretou a atenção dela como confusão. Disse que os advogados poderiam ajustar detalhes, que não precisava assinar tudo naquela noite, embora fosse melhor aproveitar a presença de testemunhas respeitáveis. Alguns convidados se mexeram desconfortáveis, percebendo que haviam sido trazidos para assistir a uma execução social disfarçada de acordo. Valéria, porém, sorria com menos cuidado, talvez imaginando a suíte principal, as viagens, o sobrenome, a conta aberta em joalherias. Helena levantou os olhos das folhas e perguntou quem preparara o anexo de autorização. A pergunta pareceu simples demais. O advogado de Augusto, Nestor Amaral, que até então se mantivera perto da estante com uma taça intocada, adiantou-se antes que o cliente respondesse. Disse que seu escritório apenas consolidara documentos já fornecidos pela administração da empresa, todos devidamente verificados. Helena olhou para ele com a mesma calma que usava ao examinar balanços suspeitos. Nestor era conhecido por transformar zonas cinzentas em corredores escuros, sempre protegido por clientes ricos e frases técnicas. Contudo, naquele instante, a segurança dele vacilou. Ele percebeu que Helena não olhava como uma esposa ofendida, olhava como uma auditora diante de fraude. Valéria tocou o braço de Augusto, impaciente com a demora. Disse que talvez Helena precisasse de tempo, que a noite já estava emocional demais. A falsa gentileza irritou Beatriz, que pela primeira vez lançou à amante um olhar de desprezo aberto. Não por amor à nora, mas porque Valéria revelava pressa vulgar diante de pessoas cuja aprovação Beatriz valorizava. Helena recolocou as folhas na pasta, alinhando as bordas com cuidado. Depois apoiou as 2 mãos sobre a mesa e respirou fundo. Todos esperavam uma explosão, uma acusação, talvez uma lágrima. Ela ofereceu apenas controle. Augusto, disse ela, sua ideia de maturidade é curiosa. Você trouxe uma mulher para minha casa no dia do meu aniversário. Chamou pessoas suficientes para transformar minha reação em espetáculo e colocou diante de mim documentos que afetam meu patrimônio, minha reputação e minha posição na empresa. Fez uma pausa, não para dramatizar, mas para permitir que cada palavra encontrasse seu destinatário. Depois continuou, afirmando que qualquer assinatura exigida naquela noite seria inútil, pois coerção social também deixava marcas. O rosto de Nestor endureceu. Ele sabia que aquela frase poderia virar munição. Augusto riu, mas o som saiu curto. Acusou Helena de tentar transformar uma separação inevitável em teatro jurídico e disse que ela sempre tivera talento para complicar coisas simples. O comentário arrancou de alguns convidados uma hesitação covarde, quase um sorriso, logo engolido pelo desconforto. Helena não respondeu ao ataque. Em vez disso, abriu novamente o anexo e mostrou a assinatura falsa, sem declarar ainda o que vira. Perguntou a Augusto se ele confirmava que aquele documento era autêntico e se desejava sustentar isso diante das pessoas presentes. A sala mudou de peso. Por um segundo, Augusto não encontrou o próprio rosto. O olhar dele correu até Nestor, depois voltou para Helena, e aquela oscilação bastou para que ela entendesse quem sabia mais do que dizia. Valéria também percebeu, embora não compreendesse o detalhe. Seu sorriso vacilou, porque a segurança de Augusto era a base de sua ousadia. Beatriz sussurrou o nome do filho com uma severidade baixa, mas ele ignorou.
Disse que não era momento para tecnicalidades e que documentos podiam ser revisados. Helena fechou a pasta com delicadeza. A palavra revisão, naquele contexto, tinha cheiro de medo. A festa de aniversário, que deveria ter música e brindes, transformou-se numa assembleia silenciosa de cúmplices involuntários. O bolo continuava intacto, as velas pequenas ainda esperavam uma chama que ninguém acenderia, e as flores brancas pareciam pálidas sob a luz. Helena caminhou até o aparador, pegou a faca de prata destinada ao primeiro corte e pousou ao lado do bolo sem usá-la. A imagem foi tão simples que doeu mais que um grito. Ela disse que ninguém precisava ir embora por causa dela, porque a casa continuava recebendo convidados com a educação que seu dono esquecera. Dona Lourdes baixou a cabeça para esconder um breve sorriso de orgulho. Alguns convidados começaram a se despedir com desculpas frágeis, compromissos inventados e passos apressados. Outros ficaram, presos pela curiosidade ou pelo medo de desagradar Augusto. Valéria tentou recuperar o controle aproximando-se da mesa de doces, fazendo um comentário vazio sobre a beleza da decoração. Ninguém respondeu. Helena observou aquela solidão súbita ao redor da amante e entendeu que o escândalo não destruía apenas reputações, também revelava a covardia de quem só aplaudia quando o vencedor parecia certo. Naquela noite, a certeza começava a mudar de lado. Augusto agarrou Helena pelo cotovelo quando ela passou por ele rumo ao corredor. Não a machucou de modo visível, porque havia testemunhas, mas a pressão dos dedos bastou para lembrar anos de imposições elegantes. Ele murmurou que ela não deveria provocá-lo, pois havia muito mais em jogo do que orgulho ferido. Helena olhou para a mão dele até que ele a soltasse. Depois respondeu, em voz baixa, que justamente por haver muito em jogo, ele deveria ter escolhido melhor o campo de batalha. A frase não foi alta o suficiente para todos, mas chegou a Valéria, que empalideceu. No escritório ao lado da sala, Helena fechou a porta apenas pela metade e permitiu que a claridade do corredor desenhasse uma faixa sobre o piso de madeira. Ali estavam as prateleiras que ela organizara quando ainda acreditava em construir uma vida comum, os livros que Augusto nunca lia, os prêmios corporativos que ele exibia como troféus de uma inteligência que muitas vezes fora dela. Sobre a mesa havia um porta-retratos da inauguração da nova sede da Lacerda Capital. Helena aparecia ao fundo da imagem, quase cortada, enquanto Augusto recebia aplausos por uma recuperação financeira que ela planejara linha por linha. Ela abriu a gaveta inferior, retirou um pequeno envelope pardo e colocou dentro dele uma cópia discreta da página com assinatura falsa, que fizera com o celular enquanto fingia apenas examinar os documentos. O gesto fora rápido, quase invisível, porque Helena aprendera a trabalhar sob olhares hostis em salas, onde homens poderosos confundiam volume de voz com autoridade. Seu coração ainda batia forte, mas suas mãos obedeciam à parte mais antiga de sua formação. Guardar prova, preservar contexto, não acusar sem mapa, não ferir antes de saber onde estavam todas as veias do inimigo. Do outro lado da porta, ela ouviu Augusto discutindo com Néstor em sussurros agressivos. Valéria perguntava algo, mas ninguém lhe dava resposta. Beatriz exigia discrição, repetindo que aquela família não sobreviveria a outro escândalo. Helena permaneceu parada junto à mesa, sentindo a ironia amarga daquela frase. Outro escândalo. Então havia mais camadas que até ela não conhecia. A descoberta não a surpreendeu, apenas confirmou uma intuição antiga, feita de recibos escondidos, reuniões canceladas, viagens mal explicadas e nomes de empresas que apareciam de forma oblíqua nos relatórios. A noite de aniversário acabava de abrir uma porta. Quando voltou à sala, restavam poucos convidados, todos excessivamente ocupados com copos, celulares e despedidas. Augusto estava junto à lareira, rígido, tentando parecer ofendido. Valéria segurava a bolsa com força, já sem a imponência da chegada. Helena aproximou-se da mesa, pegou uma taça de água e bebeu devagar. Depois olhou para o bolo, para as flores, para o marido e para a mulher que ele trouxera como prova de domínio. Não disse que sofria. Não disse que sabia. Não disse que a assinatura era falsa. Apenas sorriu com uma serenidade que ninguém conseguiu interpretar. Helena agradeceu a presença dos que ainda estavam ali e declarou que a noite terminaria mais cedo. Sua voz não tremia, e talvez por isso todos obedeceram depressa. Beatriz tentou dizer algo ao se aproximar, mas Helena passou por ela com respeito distante, como quem reconhece uma autoridade antiga sem lhe entregar poder.
Augusto ficou parado, derrotado por não ter recebido o espetáculo de lágrimas que planejava usar contra ela. Valéria percebeu, tarde demais, que entrara naquela casa como provocação e saía dela como testemunha de algo perigoso. A esposa traída não parecia quebrada. Parecia desperta. Quando a porta se fechou atrás do último convidado, a casa mergulhou numa quietude pesada. Augusto perguntou se Helena estava satisfeita por ter constrangido todos. Ela voltou-se para ele, e pela primeira vez naquela noite, deixou que seus olhos mostrassem não a ferida, mas a medida exata de sua decepção. Disse que ele confundira vergonha com força, amantes com vitória e silêncio com ignorância. Valéria tentou interromper, mas Helena ergueu a mão sem olhar para ela, e a autoridade daquele gesto bastou para calá-la. Ninguém na sala sabia ainda, mas o fim já havia começado. Helena subiu a escada sem pressa, enquanto Augusto permanecia no andar de baixo, cercado pelos restos da própria encenação. No quarto, ela retirou os brincos diante do espelho e viu uma mulher cansada, mas não vencida. A data de seu aniversário deixara de ser lembrança íntima para se tornar marco de guerra. Sobre a penteadeira, colocou o envelope pardo, a cópia da assinatura falsa e o cartão que Augusto mandara entregar mais cedo, escrito por uma secretária, com palavras de amor que ele sequer lera. Então apagou a luz e compreendeu, em silêncio, que algumas traições não pediam lágrimas, pediam prova. Helena saiu da mansão Lacerda antes que o sol nascesse, levando apenas uma mala pequena, o envelope pardo e uma pasta antiga de couro que ninguém naquela casa lembrava existir. Dona Lourdes a encontrou no corredor do segundo andar, ainda de robe, com os olhos vermelhos e as mãos unidas contra o peito. Quis dizer alguma coisa, talvez pedir que ela ficasse, talvez prometer que a verdade um dia seria vista, mas Helena apenas a abraçou com cuidado. Naquele gesto breve, havia gratidão despedida e uma ordem silenciosa para que a mulher se protegesse. O motorista da casa apareceu na garagem, confuso ao vê-la sozinha tão cedo, mas Helena recusou ajuda com a mesma gentileza firme que usara durante a noite anterior. Preferiu dirigir o próprio carro, porque precisava sentir as mãos no volante, a cidade abrindo ruas diante dela, o corpo respondendo a decisões simples. Enquanto cruzava os bairros silenciosos de São Paulo, a humilhação tentava voltar como uma onda escura. A imagem de Augusto entrando com Valéria, a pasta sobre a mesa, os olhares dos convidados. Helena respirou devagar, até transformar lembrança em arquivo. Ela não foi para um hotel de luxo, nem para a casa de conhecidos que poderiam oferecer consolo e perguntas. Dirigiu até um apartamento antigo em Higienópolis, herdado de uma tia que vivera discretamente e morrera sem deixar herdeiros além dela. O imóvel ficava no 10º andar, com janelas largas e móveis cobertos por lençóis brancos, como se esperasse uma vida que fora adiada. Helena abriu as cortinas, deixando a luz fria da manhã revelar a poeira suspensa. Pela primeira vez em anos, entrou em um lugar onde nenhum retrato de Augusto ocupava parede alguma. Às 7h30, Clara Menezes chegou com 2 cafés, uma expressão dura e o cabelo ainda úmido de banho apressado. Era advogada de família, mas carregava nos olhos a frieza de quem já vira casamentos se transformarem em operações de guerra. Abraçou Helena sem dramatizar, porque conhecia a amiga o bastante para saber que piedade excessiva poderia ferir mais que silêncio. Sentaram-se à mesa da cozinha, entre xícaras antigas e uma fruteira vazia. Helena colocou o envelope pardo diante dela, e Clara percebeu que aquela manhã não seria sobre lágrimas, mas sobre estratégia. Helena contou tudo sem enfeitar a dor, descrevendo a entrada de Valéria, o comportamento dos convidados, a pasta, as cláusulas e a assinatura falsa. Clara ouviu sem interromper, exceto quando pediu datas, nomes e detalhes de cartório. A cada resposta, sua expressão ficava menos compadecida e mais perigosa. Quando terminou de examinar a cópia do documento, ela pousou a folha sobre a mesa como quem deposita uma arma carregada. Disse que Augusto cometera um erro raro em homens vaidosos. Ele confundira a exposição pública com vantagem jurídica e deixara testemunhas suficientes para provar coerção. Helena permaneceu olhando para a própria assinatura falsificada, ainda tomada por uma sensação de invasão íntima. Não era apenas tinta em papel. Era a tentativa de roubar sua vontade, sua história, sua presença nas decisões que ela ajudara a construir. Clara explicou que seria necessário preservar a cadeia de provas, solicitar perícia grafotécnica,
rastrear o cartório e impedir qualquer movimentação societária baseada naquele anexo. Helena assentia, mas sua mente já atravessava corredores mais profundos. A assinatura falsa podia ser só a porta. Por trás dela talvez houvesse o edifício inteiro de mentiras financeiras. No fim da manhã, Clara telefonou para Matheus Rocha, um especialista em segurança de dados que vivia longe de escritórios elegantes desde que denunciara um esquema de contratos manipulados e perdera quase todos os clientes. Helena lembrava dele de uma investigação interna abafada 2 anos antes, quando a Lacerda Capital fora acusada de favorecer fornecedores ligados a diretores. Augusto o chamara de paranoico diante do conselho. Depois, o nome de Matheus desaparecera das reuniões, como desapareciam todos os nomes incômodos. Quando Clara disse que Helena precisava conversar, ele aceitou encontrá-la sem perguntar demais. Matheus chegou ao apartamento no meio da tarde, vestindo camisa simples, carregando uma mochila preta e uma cautela visível nos ombros. Tinha barba curta, olhar cansado e o tipo de serenidade que nasce não da paz, mas da sobrevivência. Cumprimentou Helena com respeito, sem curiosidade indevida, e ouviu sua narrativa apoiado na parede da sala, como se precisasse manter distância de qualquer ambiente que lembrasse poder corporativo. Quando ela mencionou os documentos anexados ao acordo de divórcio, ele perguntou o nome do cartório antes de qualquer outra coisa. Clara sorriu sem alegria. Havia ali método. Em menos de 1 hora, Matheus montou sobre a mesa um quadro inicial de conexões que Helena vinha suspeitando havia meses, mas ainda não conseguira organizar em uma forma segura. Empresas prestadoras sem funcionários reais, notas de consultoria emitidas em sequência, doações generosas a uma fundação social controlada por amigos de Augusto e transferências para contas ligadas a pessoas que pareciam não ter relação com a Lacerda Capital. Helena observava cada linha como quem reconhece o contorno de um animal escondido na mata. Não era adultério que sustentava aquela noite humilhante. Era dinheiro, controle e medo. Clara perguntou por que Helena não procurara ajuda antes. A pergunta não tinha acusação, mas abriu uma fenda dolorosa. Helena caminhou até a janela e olhou a cidade, tentando escolher uma resposta que não parecesse desculpa. Disse que durante muito tempo confundira prudência com paciência, depois confundira lealdade com silêncio. Quando começou a desconfiar, Augusto já controlava advogados, conselheiros e parte da imprensa econômica que cercava a empresa. Ela sabia que, se atacasse sem provas completas, seria tratada como esposa ressentida. A festa de aniversário, com toda sua crueldade, entregara o que faltava. Enquanto isso, na mansão, Augusto atravessava a sala destruída pelo vazio da manhã com uma irritação que não conseguia nomear. Valéria ficara hospedada no quarto de hóspedes, contrariada por não ter sido conduzida à suíte principal como imaginara. Beatriz mantinha-se no jardim de inverno, telefonando para amigas influentes e tentando medir o alcance do desastre. Augusto dizia a si mesmo que tudo estava sob controle, mas a lembrança do olhar de Helena diante da assinatura o perseguia. Ela não reagira como vítima, não implorara, não ameaçara, não perdera a elegância. Aquilo o incomodava mais que um grito. Valéria desceu perto do meio-dia usando uma camisa de seda dele, gesto calculado para transformar presença em direito adquirido. Encontrou Augusto no escritório, falando ao telefone com Nestor Amaral em tom baixo. Quando ele desligou, ela perguntou se Helena assinaria. Augusto respondeu com impaciência que Helena precisava de tempo para entender a realidade. Valéria riu, mas havia ansiedade por trás do som. Disse que mulheres como Helena eram perigosas justamente porque pareciam santas em público. Augusto, ferido no orgulho, garantiu que conhecia a esposa melhor que todos. Essa certeza seria uma das ruínas que ele ainda chamava de força. No apartamento de Higienópolis, Helena abriu a pasta antiga de couro e retirou relatórios que vinha guardando em silêncio. Havia cópias de balanços, memorandos internos, mensagens impressas e anotações feitas à mão durante reuniões em que Augusto tentara afastá-la das decisões. Clara examinou as datas e percebeu que a amiga não começara a desconfiar naquela noite. A investigação de Helena era anterior, paciente e solitária. Matheus, por sua vez, reconheceu nomes de fornecedores que apareciam em sua denúncia antiga. Um deles, a Arcos Verdes Consultoria, recebera valores milionários por estudos que ninguém jamais apresentara. Helena explicou que a Arcos Verdes tinha endereço em uma sala comercial vazia.
mas emitia notas regulares para projetos de expansão. Outra empresa, Solano Gestão Patrimonial, surgira como intermediária em compras de imóveis usados para hospedar executivos estrangeiros que raramente existiam. Clara anotava tudo. Mateus cruzava nomes com uma base que guardara por proteção própria, mesmo depois de ser ameaçado por antigos contratantes. Aos poucos, Valéria apareceu no mapa, não como amante decorativa, mas como beneficiária indireta de pagamentos, proprietária recente de um apartamento registrado por valor incompatível com sua renda declarada e consultora informal da Fundação Social. A descoberta não surpreendeu Helena como deveria. Talvez porque, desde o instante em que Valéria atravessara sua sala com aquele vestido vermelho, ela soubera que a mulher não era apenas paixão de um homem vaidoso. Havia cálculo em seu olhar, intimidade com o luxo, pressa de quem tem prazo para tomar posse. Helena sentiu ciúme, sim, mas o ciúme era pequeno diante da ofensa maior. Valéria aceitara entrar numa operação construída para apagar outra mulher da própria vida. Isso exigia mais que desejo. Exigia cumplicidade, ou pelo menos disposição de lucrar com a destruição alheia. No início da noite, Clara preparou uma lista de medidas urgentes. Primeiro, bloquear qualquer alteração societária sem comunicação formal. Depois, solicitar preservação de documentos ao cartório e notificar Nestor de que Helena não reconhecia a assinatura do anexo. Por fim, reunir testemunhos sobre a tentativa de pressão na festa. Helena ouviu cada item e acrescentou outro, mais difícil. Queria proteger os funcionários que poderiam ter sido usados por Augusto sem entender a extensão do esquema. Conhecia assistentes, contadores e analistas que apenas cumpriam ordens para manter empregos. A justiça, para ela, não podia devorar inocentes por conveniência. Mateus concordou com um aceno lento. Disse que homens como Augusto sempre construíam labirintos usando pessoas descartáveis como paredes. Quando o incêndio começava, eram essas paredes que queimavam primeiro. Helena pensou em Teresa Almeida, a contadora-chefe da empresa, uma mulher de quase 60 anos que trabalhava na Lacerda Capital desde a época do pai de Augusto. Teresa andava mais quieta nos últimos meses, evitando reuniões longas e saindo tarde com pastas apertadas contra o peito. Na época, Helena julgara que fosse cansaço. Agora, a imagem ganhava outra sombra. Talvez Teresa soubesse demais e tivesse medo. Na mansão, Valéria começou a revelar sua impaciência de modo menos elegante. Perguntou a Augusto quando poderia aparecer publicamente ao lado dele, sem que todos a tratassem como intrusa. Ele respondeu que era preciso aguardar a assinatura dos documentos e a reação dos acionistas. Ela se aproximou da mesa, pegou a pasta preta e folheou as páginas como se já dominasse aquele território. Augusto tomou os papéis de sua mão com violência contida. Disse que certos assuntos eram complexos demais para ela. Valéria sustentou o olhar, ferida no orgulho. A primeira rachadura entre ambos surgiu ali. Beatriz observava de longe, percebendo em Valéria uma ambição que não sabia disfarçar. Pela primeira vez em anos, sentiu falta da presença de Helena, não por ternura, mas porque a nora sempre mantivera a casa funcionando com uma dignidade que Beatriz confundira com obrigação. Agora os empregados evitavam olhar para o filho dela. As flores da festa murchavam nos vasos, e a mulher de vermelho falava alto demais pelos corredores. Beatriz compreendeu que Augusto não trouxera apenas uma amante. Trouxera o escândalo para dentro da sala e dera a Helena a posição moral que a família jamais lhe concedera. Helena passou a noite no apartamento, sentada no chão da sala entre pilhas de papéis, enquanto Clara dormia algumas horas no sofá e Mateus trabalhava em silêncio diante do computador. O cansaço pesava, mas havia uma energia estranha sustentando seus movimentos. Não era vingança pura, embora uma parte ferida dela desejasse ver Augusto sentir ao menos uma fração da vergonha que distribuíra. Era algo mais profundo. A necessidade de impedir que ele continuasse usando amor, casamento, sobrenome e empresa como máscaras para uma máquina de abuso. Helena não queria apenas sair daquela história, queria fechá-la corretamente. Perto das 3 da madrugada, Mateus encontrou a primeira conexão sólida entre a autorização falsa e uma movimentação financeira. O mesmo cartório que reconhecera a assinatura de Helena aparecia em documentos de transferência ligados à Solano Gestão Patrimonial. O escrevente responsável também constava como procurador em uma empresa menor, aberta havia 8 meses,
que recebera dinheiro de um contrato da Fundação Social. Clara acordou ao ouvir o nome da fundação e pediu que ele repetisse. Helena sentiu uma pressão no peito. A fundação levava o nome do sogro falecido e supostamente financiava bolsas para jovens de periferia. Durante anos, Helena comparecera a eventos da fundação, discursara sobre educação financeira e doara parte de seus honorários a projetos que acreditava reais. Se aquele dinheiro tivesse sido desviado, a traição ultrapassava o casamento e alcançava pessoas que jamais entraram na mansão Lacerda. Ela imaginou estudantes esperando bolsas, mães preenchendo formulários, coordenadores comunitários agradecendo promessas que talvez nunca fossem cumpridas. A raiva que nasceu ali foi diferente, limpa e afiada. Augusto podia desprezá-la como esposa, mas não teria o direito de transformar esperança pública em cofre particular. Essa seria a linha que ela não permitiria cruzar. Na manhã seguinte, Helena tomou banho, prendeu os cabelos e vestiu um terno claro que a fazia parecer ainda mais serena. Clara perguntou se ela pretendia ir à empresa. Helena respondeu que ainda não. Antes, precisava visitar o cartório, confirmar registros, enviar notificações e falar com alguém da fundação sem alertar Augusto. Mateus sugeriu cautela, pois qualquer movimento poderia ser monitorado. Helena concordou, mas seus olhos não recuaram. Disse que passara anos sendo subestimada por falar baixo. Agora usaria exatamente essa vantagem. Quem esperava uma mulher quebrada não saberia reconhecer uma investigação quando ela entrasse pela porta. Augusto, naquela mesma manhã, convocou Nestor e 2 diretores próximos para uma reunião emergencial. Queria saber quanto tempo levaria para substituir Helena no conselho e neutralizar qualquer contestação sobre a assinatura. Nestor aconselhou prudência, mas Augusto detestava a palavra quando ela limitava seus desejos. Disse que a esposa não tinha coragem de transformar uma separação em guerra pública, pois valorizava demais a própria imagem. Um dos diretores, Silveira, permaneceu calado. Ele lembrava de reuniões antigas em que Helena, sem elevar a voz, desmontara projeções falsas que todos haviam aceitado. Não a considerava frágil, apenas não teve coragem de dizer. Valéria enviou mensagens a amigas e jornalistas de coluna social, plantando versões suaves da noite anterior. Insinuou que Augusto e Helena já estavam separados havia muito tempo e que ela, Valéria, fora injustamente colocada no papel de vilã por uma esposa incapaz de aceitar o fim. A história começou a circular em grupos fechados antes do almoço. Helena recebeu capturas de tela por uma conhecida que ainda lhe devia lealdade. Leu tudo sem expressão. Clara ficou indignada, mas Helena pediu que não respondessem. A mentira, quando apressada, costumava deixar rastros. Era melhor permitir que Valéria escrevesse os próprios. À tarde, Helena entrou no cartório acompanhada de Clara, usando óculos escuros e levando consigo uma calma que intimidava mais que ameaça. O escrevente responsável pelo reconhecimento da assinatura não estava, segundo a recepcionista, mas ficara registrado que o ato fora solicitado por portador autorizado. Clara pediu cópia do livro de comparecimento e da documentação usada. O funcionário hesitou, mencionou prazos e procedimentos. Helena então retirou sua identificação, declarou que aquela assinatura era objeto de contestação formal e pediu que tudo fosse preservado. A voz dela não subiu. Mesmo assim, a sala inteira pareceu obedecer. Ao deixarem o cartório, Clara respirou fundo e disse que Augusto provavelmente seria avisado em poucas horas. Helena sabia disso. O importante era que ele percebesse movimento, mas não alcance. Que sentisse a água subir sem saber de onde vinha a inundação. No carro, ela olhou para a cidade viva, indiferente à queda dos orgulhos privados, e pensou no aniversário que não celebrara. A mulher que entrara naquela data, esperando talvez uma última gentileza do marido, não existia mais. Em seu lugar havia alguém que conhecia a dor, mas recusava ser governada por ela. Naquela noite, quando Augusto recebeu a notícia da contestação no cartório, quebrou um copo contra a parede do escritório. Valéria se assustou, não pela violência do gesto, mas pela perda de controle que ele revelava. Ele acusou Helena de querer destruí-lo por despeito. Nestor, ao telefone, insistiu que era necessário revisar todos os documentos ligados à reorganização patrimonial antes que a situação escapasse. Augusto desligou sem responder. Pela primeira vez, a pasta preta sobre sua mesa pareceu menos uma solução e mais uma prova abandonada no lugar errado. O medo, ainda pequeno, começou a respirar.
Helena, no apartamento antigo, recebeu de Mateus uma mensagem curta, confirmando que a Fundação, a Solano e a Arcos Verdes compartilhavam servidores, administradores ocultos e padrões de transferência. Não era prova final, mas era caminho. Ela leu a mensagem junto à janela, com a cidade acesa abaixo, e sentiu a solidão da noite anterior se transformar em outra coisa. Clara observava da cozinha, percebendo que a amiga não estava se endurecendo para sobreviver apenas ao divórcio. Helena se preparava para entrar em um território onde o casamento seria só a fachada mais íntima de uma corrupção maior. Antes de dormir, Helena abriu uma caixa pequena que trouxera da mansão e retirou a aliança. Não a jogou fora, não a quebrou, não fez dela um gesto teatral. Apenas colocou o anel sobre a mesa, ao lado da cópia da assinatura falsa. Os dois objetos juntos resumiam sua década com Augusto, uma promessa e uma falsificação. Ela apagou a luz do apartamento e permaneceu alguns minutos no escuro, ouvindo a própria respiração. Não sabia quanto perderia antes do fim. Sabia apenas que, dali em diante, cada passo seria dado com precisão. E Augusto descobriria tarde demais que humilhar uma mulher não era o mesmo que vencê-la. Helena voltou à sede da Lacerda Capital numa segunda-feira de céu pesado, quando a avenida ainda conservava o brilho úmido da chuva da madrugada. O prédio de vidro parecia o mesmo monumento à ambição que ela ajudara a erguer, mas sua entrada agora lhe devolvia uma sensação estranha, como se atravessasse a porta de uma casa invadida. Funcionários diminuíram o passo ao vê-la, alguns por surpresa, outros por medo. Ela usava um terno cinza claro, carregava uma pasta fina e caminhava sem pressa, consciente de que cada olhar no saguão seria relatado a Augusto antes do elevador chegar ao último andar. Na recepção executiva, a jovem assistente que costumava cumprimentá-la com familiaridade hesitou antes de sorrir. Helena percebeu o conflito no rosto dela, a disputa entre respeito antigo e ordens recentes. Não quis constrangê-la. Pediu apenas que anunciasse sua presença ao conselho administrativo e informasse que ela comparecia na qualidade de acionista fundadora e membro com direito a acesso documental. A escolha precisa das palavras fez a assistente erguer os olhos. Não era a esposa humilhada retornando em busca de cena. Era uma titular de direitos ocupando espaço formal dentro da própria história. Augusto recebeu a notícia em sua sala, de pé diante da janela, enquanto Valéria examinava amostras de convite para o gala de aniversário da empresa. Ele virou-se com brusquidão, derramando café sobre documentos que não teve tempo de proteger. Valéria soltou uma risada curta e disse que Helena queria atenção, nada mais. Mas Augusto não riu. Havia algo incômodo na presença dela ali, especialmente depois da contestação no cartório e das notificações enviadas por Clara. Uma mulher desesperada bateria portas. Helena marcava horários, citava estatutos e escolhia testemunhas. Isso o perturbava porque não cabia na caricatura que ele espalhara. Quando Helena entrou na sala de reuniões, 3 conselheiros já a aguardavam, além de Nestor Amaral e Silveira, o diretor financeiro que evitava encará-la. Augusto chegou por último, atrasado bastante para parecer dono do tempo dos outros, mas não tanto a ponto de perder controle da cena. Cumprimentou-a com frieza, chamando-a de Helena, sem sobrenome, como se pudesse reduzir sua autoridade ao vínculo íntimo que ele mesmo destruíra. Ela respondeu com educação e abriu a pasta. Sobre a mesa colocou um requerimento de acesso aos livros societários, contratos estratégicos, atas internas e relatórios de pagamentos externos dos últimos 5 anos. Nestor tentou intervir antes que Augusto falasse, usando um tom paternal que sempre irritara Helena mais que agressões diretas. Disse que o momento pessoal delicado talvez contaminasse interpretações corporativas e que seria prudente separar assuntos conjugais de questões empresariais. Helena voltou-se para ele com serenidade e respondeu que justamente por separar as duas esferas estava ali mediante requerimento formal, não por mensagem doméstica nem por convite social. Acrescentou que qualquer negativa deveria ser registrada em ata, com identificação do responsável e fundamento jurídico específico. A caneta de Silveira parou no papel. Nestor percebeu que ela viera preparada. Augusto apoiou as mãos sobre a mesa e sorriu sem alegria. Perguntou se Helena pretendia paralisar a empresa por causa de ressentimento. Ela não olhou para Valéria, que observava da porta envidraçada fingindo falar ao telefone. Disse apenas que empresas saudáveis não temiam transparência documental,
e que sua solicitação protegia acionistas, funcionários e beneficiários da fundação vinculada ao grupo. A palavra fundação atravessou a sala como corrente elétrica. Silveira baixou os olhos, Nestor umedeceu os lábios e Augusto perdeu a paciência por uma fração de segundo. Helena guardou esse instante como se guardasse uma confissão. A reunião terminou sem explosão, mas com uma ata cuidadosamente redigida por uma secretária convocada às pressas. Augusto aceitou fornecer parte dos documentos, tentando parecer magnânimo, porém impôs prazos longos e filtros internos. Helena não contestou ali. Preferiu agradecer e solicitar a relação nominal dos responsáveis pela custódia de cada arquivo. Ao levantar-se, ouviu Augusto murmurar que ela estava se divertindo com aquilo. Helena parou junto à porta e respondeu que diversão era uma palavra pobre para descrever a reconstrução de fatos depois de uma fraude. Ninguém ousou perguntar qual fraude. O silêncio deles bastou. No corredor, funcionários desviavam como se Helena carregasse uma doença contagiosa. Ela sabia que rumores já circulavam, alimentados por Valéria e por diretores interessados em manter seus lugares. Para alguns, ela era a esposa abandonada querendo punir o marido. Para outros, uma ameaça real aos pequenos favores acumulados durante anos. Ainda assim, algumas expressões não eram hostis, apenas assustadas. Um analista jovem chamado Caio levantou-se discretamente quando ela passou e inclinou a cabeça em saudação. Helena reconheceu nele o filho de uma antiga recepcionista, bolsista da fundação. A lembrança reforçou sua determinação. Em sua antiga sala, agora usada como depósito de materiais de eventos, Helena encontrou caixas de brindes, banners enrolados e uma camada de abandono sobre a mesa onde estudara contratos decisivos. A cena teria doído em outro tempo. Naquele momento, porém, era útil. Quem transforma o escritório de alguém em armário revela a intenção de apagar vestígios. Ela pediu à equipe de patrimônio que registrasse a ocupação irregular do espaço e solicitou acesso temporário a uma sala de análise. A funcionária responsável, nervosa, prometeu providenciar. Helena agradeceu com delicadeza, porque sabia distinguir medo de má-fé. No andar financeiro, Teresa Almeida ouviu o nome de Helena antes de vê-la. A contadora-chefe estava inclinada sobre uma planilha, usando óculos de armação fina e segurando uma caneta que tremia levemente entre os dedos. Há meses dormia mal, perseguida por códigos de fornecedores, lançamentos duplicados e ordens verbais que jamais apareciam nos e-mails oficiais. Quando Helena entrou no departamento, Teresa sentiu uma mistura de alívio e pavor. Admirava aquela mulher desde a época em que ela salvara a empresa sem exigir aplausos, mas sabia que a admiração não bastava para proteger alguém contra Augusto Lacerda. Helena aproximou-se da mesa de Teresa como quem visita uma colega, não uma subordinada. Perguntou pela saúde dela, pelo neto que nascera no ano anterior e pela cirurgia do marido. Teresa quase chorou ao perceber que Helena lembrava detalhes que diretores ignoravam com orgulho. Respondeu em frases curtas, consciente de que paredes corporativas também escutavam. Helena não pediu nada explícito. Apenas deixou sobre a mesa um cartão de Clara Menezes e disse que qualquer funcionário pressionado a assinar, ocultar ou alterar documento tinha direito à orientação independente. Teresa pousou a mão sobre o cartão como se tocasse uma saída. Valéria entrou no departamento financeiro pouco depois, acompanhada por uma assistente de comunicação e um fotógrafo interno. Sua presença ali era artificial, montada para parecer natural. Disse que preparava uma matéria sobre bastidores da empresa para o Gala, celebrando pessoas que mantinham a Lacerda Capital viva. Cumprimentou Teresa com entusiasmo exagerado e ignorou Helena por alguns segundos, até que a tensão obrigou o reconhecimento. Chamou-a de querida com uma intimidade ofensiva. Helena respondeu pelo nome completo, Valéria Salles, e perguntou se a visita tinha autorização de acesso a dados financeiros. O fotógrafo abaixou a câmera. Valéria sorriu, mas suas mãos apertaram a pasta de roteiro que carregava. Disse que era apenas comunicação institucional, nada técnico. Helena então recomendou que não fossem registradas telas, documentos ou mesas de trabalho sem autorização formal, pois isso poderia violar políticas internas e expor informações sensíveis. A assistente olhou para Valéria, esperando orientação. O charme da mulher vacilou diante de regras objetivas. Ela tentou ironizar, dizendo que Helena parecia mais preocupada com fotografias do que com pessoas.
Helena respondeu que proteger informações também era proteger pessoas. Teresa, calada, sentiu a frase atingir um ponto profundo de sua culpa. O encontro espalhou-se pela empresa em minutos. Para os simpatizantes de Augusto, Helena estava dificultando o clima e tratando Valéria como invasora. Para funcionários discretos, porém, algo diferente acontecera. Pela primeira vez em meses, alguém poderoso citara direitos, registros e proteção sem usar esses termos como ameaça. No refeitório, cochichos mudaram de tom. Alguns ainda temiam falar, mas começaram a lembrar episódios estranhos. Pagamentos urgentes aprovados fora do sistema. Malotes enviados ao cartório. Planilhas substituídas depois do expediente. Um motorista convocado para levar envelopes sem protocolo. O silêncio coletivo começava a descobrir rachaduras. Augusto percebeu a mudança antes do fim do dia. Recebeu relatos de que Helena conversara com Teresa, interrompera fotos no financeiro e solicitara cadeia de custódia documental. Chamou Nestor e Silveira para uma reunião fechada. Valéria insistiu em participar, mas Augusto recusou, dizendo que era assunto técnico. O rosto dela endureceu de raiva. Do lado de fora ouviu apenas fragmentos, preservação, risco, auditoria, assinatura. Não entendia todos os detalhes, mas compreendeu o essencial. Helena não viera pedir amor, casa ou desculpa. Viera tocar na estrutura que sustentava o poder de Augusto, e isso tornava a situação perigosa também para ela. Na sala fechada, Silveira tentou alertar que bloquear documentos poderia gerar suspeita maior. Augusto acusou-o de covardia, lembrando favores antigos, bônus e uma dívida pessoal que nunca deveria ter saído da sombra. O diretor empalideceu. Nestor recomendou uma estratégia dupla: fornecer documentos irrelevantes e, paralelamente, construir uma narrativa pública de instabilidade emocional de Helena. Augusto gostou da ideia porque ela devolvia a ele um terreno conhecido, o das aparências. Silveira não disse nada, mas naquele instante sentiu vergonha. Sabia que Helena, com todos os seus defeitos humanos, não era instável. Instável era o edifício moral ao redor deles. Naquela noite, Valéria jantou com Augusto em um restaurante reservado e plantou a semente com habilidade. Disse que homens brilhantes costumavam perder batalhas, porque subestimavam o teatro emocional das mulheres feridas. Sugeriu entrevistas indiretas, notas sociais, comentários de amigos próximos e até um boato sobre Helena ter acesso irregular a documentos da empresa por obsessão. Augusto ouviu em silêncio, cada vez mais seduzido pela possibilidade de transformar culpa em defesa. Valéria, entretanto, queria mais que protegê-lo. Queria apressar a queda da esposa e consolidar seu lugar antes que o escândalo financeiro atingisse suas próprias contas. Helena passou o fim de tarde em uma sala provisória, revisando os primeiros documentos liberados. Eram papéis escolhidos para distrair, contratos sem relevância, atas formais, relatórios preparados para auditorias superficiais. Ainda assim, descuidos apareciam. Uma nota de consultoria repetia exatamente a mesma descrição de serviço usada em outro contrato 6 meses antes. Um recibo da fundação citava evento educativo em data de feriado nacional, quando nenhuma escola parceira funcionava. Ela fotografou, catalogou e enviou tudo a Mateus por canal seguro. Depois fechou os olhos por alguns segundos, sentindo não cansaço, mas luto pelo tamanho da mentira. Ao sair do prédio já passava das 9. O saguão estava quase vazio e a chuva voltara fina, riscando os vidros como linhas de uma escrita incompleta. Teresa esperava perto da saída lateral, segurando uma sacola comum de farmácia. Helena percebeu que a contadora não queria ser vista. Aproximou-se sem demonstrar surpresa. Teresa disse que precisava falar, mas não ali. Sua voz parecia presa a anos de obediência e medo. Helena pediu que respirasse e prometeu que nada seria exigido dela sem proteção. Teresa então entregou a sacola, murmurando que ali havia coisas que não podiam continuar dentro de sua casa. Dentro da sacola havia um pequeno dispositivo de armazenamento, 3 recibos originais e uma cópia de agenda com iniciais, datas e valores. Helena não abriu nada no estacionamento. Apenas guardou tudo na bolsa interna do casaco e segurou as mãos de Teresa por um instante. A mulher mais velha confessou que assinara documentos sob pressão, que Augusto ameaçara demitir seu filho de uma subsidiária e cancelar o plano médico do marido. Disse que não roubara nada, mas ajudara a esconder porque teve medo. Helena escutou sem julgamento.
Sabia que sistemas corruptos não sobreviviam apenas de ganância, mas de pânico bem administrado. Teresa chorou em silêncio, envergonhada por quebrar diante de alguém que também fora ferida. Helena disse que coragem não era ausência de medo, e sim a decisão de não deixar que o medo escolhesse tudo. A frase pareceu simples, mas devolveu cor ao rosto da contadora. Combinaram que Clara entraria em contato no dia seguinte e que nenhum movimento seria feito sem avaliar riscos. Quando Teresa se afastou, curvada sob a chuva, Helena sentiu o peso real da batalha. Derrubar Augusto podia libertar muitos, mas também poderia expor pessoas frágeis. A estratégia precisaria ser precisa o bastante para não esmagar inocentes. No apartamento de Higienópolis, Mateus analisou o dispositivo enquanto Clara revisava os recibos. O silêncio deles foi ficando mais denso à medida que os arquivos se abriam. Havia planilhas paralelas com nomes codificados, registros de pagamentos a consultorias falsas, imagens digitalizadas de assinaturas e uma pasta intitulada Projetos Especiais. Dentro dela, Helena encontrou sua própria assinatura em 3 versões, treinada como se alguém houvesse praticado antes de usá-la no anexo do divórcio. Por um momento, a sala pareceu afastar-se. Clara colocou a mão sobre seu ombro, mas Helena não chorou. Ela apenas continuou olhando. Mateus localizou metadados que ligavam alguns arquivos a computadores do setor jurídico e ao usuário de um assistente direto de Nestor. Também encontrou mensagens salvas entre Silveira e um contato identificado apenas como VS, nas quais se discutiam datas de transferência e percentuais de comissão. Clara sugeriu que VS poderia ser Valéria Salles, mas Helena pediu cautela. Precisavam provar, não desejar. Ainda assim, a coincidência era forte. Havia pagamentos próximos à compra do apartamento de Valéria e depósitos feitos por intermediários vinculados a Solano. O vestido vermelho da festa começava a parecer menos uma provocação romântica e mais uma fatura. Na manhã seguinte, a primeira nota maliciosa apareceu em uma coluna digital, sem citar nomes no título. Insinuava que uma conhecida executiva afastada do convívio social estaria transformando uma separação civilizada em perseguição patrimonial contra o ex-marido. Valéria compartilhou o texto em círculos privados com comentários falsamente tristes. Augusto fingiu desaprovar, mas permitiu que diretores o enviassem a acionistas preocupados. Helena leu a nota durante o café, ao lado de Clara e Mateus. O ataque não a surpreendeu. Disse apenas que agora eles haviam escolhido o campo público. Isso permitiria convocar testemunhas do jantar de aniversário com maior legitimidade. Augusto acreditou, naquele dia que recuperava terreno. Recebeu mensagens de apoio, convites discretos para almoços e conselhos de homens que temiam esposas inteligentes mais do que fraudes contábeis. Valéria voltou a sorrir nos corredores, satisfeita com a narrativa que começava a circular. Contudo, no andar financeiro, Teresa pediu licença médica. Um analista enviou anonimamente a Helena uma lista de malotes despachados ao cartório. Caio, o jovem bolsista, informou por mensagem segura que algumas bolsas da fundação jamais haviam chegado aos alunos anunciados. Pequenas verdades, antes isoladas, começaram a caminhar na mesma direção. Helena retornou à empresa 2 dias depois, não para confrontar Augusto, mas para protocolar uma solicitação formal de auditoria independente perante o conselho. Levava anexos suficientes para tornar a recusa perigosa, mas não tantos a ponto de revelar todo o arsenal. Na antessala, cruzou com Valéria. A mulher tentou provocá-la, dizendo que algumas pessoas confundiam perda com missão moral. Helena olhou para ela com uma calma quase compassiva e respondeu que algumas pessoas confundiam entrada triunfal com convite permanente. Valéria empalideceu, porque entendeu que a frase falava da festa, da casa e talvez da empresa. Na reunião, Augusto tentou interromper Helena várias vezes, mas ela se manteve dentro dos limites formais, citando documentos, datas e lacunas. Não acusou diretamente. Fez algo pior para ele. Perguntou. Por que a fundação pagara consultoria sem relatório final? Por que o cartório contestado aparecia em transações societárias? Por que fornecedores distintos compartilhavam representantes? Por que documentos de reorganização patrimonial incluíam assinatura que ela não reconhecia? Cada pergunta abria uma porta, e cada porta revelava a possibilidade de um corredor escuro. Os conselheiros, antes complacentes, começaram a medir o próprio risco. Ao fim da reunião, a auditoria independente não foi aprovada, mas também não foi negada.
ficou suspensa para deliberação extraordinária, o que para Helena era uma vitória inicial. Augusto saiu furioso, seguido por Nestor. Valéria permaneceu alguns segundos atrás, observando Helena recolher os papéis. Pela primeira vez, não havia desprezo em seus olhos, apenas cálculo e medo. Helena percebeu e entendeu que a amante começava a considerar sua própria saída. Isso poderia torná-la mais perigosa, pois pessoas ambiciosas, quando acuadas, vendem qualquer aliança para salvar a pele. A guerra entrava em sua fase instável. Naquela noite, Helena organizou no apartamento um mural com nomes, empresas, datas e ligações. Teresa, protegida por Clara, enviara mais uma declaração preliminar. Mateus rastreara servidores externos. Caio confirmara falhas em bolsas estudantis. O ataque público de Valéria continuava, mas agora servia como prova de campanha de difamação. Helena olhou para o mural e sentiu o cansaço alcançar seus ossos. Ainda assim, havia uma serenidade nova em sua postura. A mulher que saíra da própria festa carregando uma cópia de assinatura falsa agora possuía mapa, aliados e motivo. Augusto ainda tinha poder, mas já não tinha invisibilidade. Antes de dormir, Helena recebeu uma mensagem de número desconhecido. Era uma fotografia tirada dentro do escritório de Augusto, mostrando uma pasta com o selo da fundação, e ao lado, uma lista de convidados do Gala da Lacerda Capital. Abaixo da imagem, havia apenas uma frase: "Ele vai destruir os arquivos antes do evento." Helena encarou a tela por longo tempo, enquanto Clara lia por cima de seu ombro e Mateus começava a preparar uma cópia segura da imagem. O Gala, planejado para coroar Augusto e apresentar Valéria, acabava de se transformar no próximo campo de batalha. A fotografia enviada ao celular de Helena permaneceu aberta sobre a mesa até o amanhecer, iluminando rostos cansados com uma claridade azulada. Clara caminhava pela sala como quem mede um tribunal invisível, enquanto Mateus ampliava cada detalhe da imagem, examinando reflexos, sombras e a posição dos objetos sobre a mesa de Augusto. A lista de convidados do gala estava ali, parcialmente coberta pela pasta da fundação, e o aviso sobre a destruição dos arquivos pesava mais do que uma ameaça. Helena não se permitiu pressa. Sabia que precipitação era o alimento preferido dos homens que armavam ciladas. Mateus identificou no canto da foto um fragmento de agenda com horários internos da segurança predial. O arquivo não viera de alguém distante, mas de dentro do círculo operacional de Augusto, talvez um assistente, talvez um funcionário cansado de obedecer ordens sem entender onde terminava a lealdade e começava o crime. Clara queria pedir uma medida urgente para a preservação de documentos. Mas Helena lembrou que uma ação aberta cedo demais alertaria a rede inteira. Precisavam de algo mais discreto, uma ordem bem fundamentada, apoiada em indícios suficientes para que a destruição futura parecesse obstrução, não acidente administrativo. Durante aquela manhã, Augusto iniciou sua ofensiva pública com a precisão de quem preferia destruir reputações antes de enfrentar documentos. Uma nota mais agressiva circulou em portais de negócios, insinuando que Helena havia tentado invadir sistemas internos da Lacerda Capital e pressionar funcionários vulneráveis para alimentar uma disputa conjugal. O texto citava fontes próximas ao conselho e descrevia Augusto como executivo comprometido em proteger a empresa de instabilidades pessoais. Ao ler aquilo, Helena sentiu uma náusea breve, não pela mentira em si, mas pela facilidade com que o mundo acreditava em versões contadas por homens ricos em linguagem calma. Clara sugeriu uma resposta imediata, mas Helena recusou. Disse que uma mulher acusada de histeria não devia entregar ao inimigo o espetáculo da reação apressada. Em vez disso, preparou uma declaração curta, técnica, afirmando que exercia direitos societários legítimos e que qualquer tentativa de difamação seria tratada pelos meios legais. A nota não mencionava traição, amante, aniversário ou humilhação. Essa ausência irritaria Augusto mais do que insultos, porque negava a ele o enredo emocional que tentava impor. Helena entendia que a batalha pela verdade começava também pela escolha das palavras que não seriam usadas. Na mansão Lacerda, Beatriz recebeu a notícia com um silêncio duro, sentada diante de uma bandeja de café intacta. Ela não gostava de Helena, ou talvez nunca tivesse suportado a lembrança de que a nora sustentara a família quando os homens falharam. Ainda assim, a campanha pública lhe pareceu vulgar. Augusto entrou na sala tentando parecer vitorioso,
mas encontrou a mãe olhando para ele como olhava para joias falsas em vitrines caras. Beatriz perguntou se ele sabia mesmo o que estava fazendo. Ele respondeu que estava protegendo o nome da família. Ela disse que o nome já não parecia protegido, apenas usado. Valéria, por sua vez, movimentava-se com brilho renovado nos bastidores do gala. Escolhia iluminação, roteiros de fala, arranjos florais e posições de câmera, como se a noite fosse sua coroação particular. Augusto prometera apresentá-la oficialmente como diretora de comunicação institucional, cargo criado às pressas para justificar sua presença constante na empresa. Ela ensaiava frases sobre renovação, futuro e coragem empresarial diante de crises privadas, mas havia uma inquietação sobre a maquiagem perfeita. Depois da última reunião, compreendia que Helena não era apenas um obstáculo sentimental. Era alguém capaz de transformar a festa em interrogatório. Silveira começou a ceder por dentro naquele mesmo dia. No escritório financeiro, cercado por relatórios que conhecia bem demais, lembrava das ordens recebidas de Augusto e das noites em que autorizara pagamentos sem documentação completa. Convencera-se por anos de que não tinha escolha, pois sua dívida pessoal com o presidente era antiga e vergonhosa. Augusto pagara o tratamento de sua filha quando ele estava falido, e depois transformara a ajuda em corrente. Agora, ao ver o nome da fundação envolvido, Silveira sentia que a gratidão havia sido deformada em servidão. O medo continuava ali, mas a lealdade começava a apodrecer. Helena encontrou Teresa em uma clínica discreta indicada por Clara, longe da sede e dos corredores onde cada passo virava rumor. A contadora parecia menor sem a armadura do cargo, os cabelos presos de modo simples, as mãos fechadas sobre uma bolsa velha. Trouxera documentos que não ousara entregar antes, incluindo uma sequência de autorizações manuais com códigos ligados ao setor jurídico. Disse que Augusto mandava destruir minutas, mas guardava cópias de tudo que pudesse usar contra cúmplices. Helena escutou com atenção e prometeu que o depoimento de Teresa não seria tratado como peça descartável. Aquilo importava mais do que a mulher esperava. Teresa perguntou se ainda havia chance de proteger seu filho. Helena não mentiu. Disse que a verdade tinha custos, mas que custos podiam ser administrados quando se preparava o terreno. Clara explicou medidas trabalhistas, proteção de testemunha em esfera civil e a possibilidade de colaboração formal se houvesse investigação criminal. Teresa chorou de alívio e vergonha, repetindo que nunca quis enriquecer, apenas manter a casa em pé. Helena apertou sua mão e pensou na crueldade refinada de Augusto. Ele comprava ambiciosos com dinheiro, mas prendia pessoas honestas pelo medo de perderem o pouco que possuíam. Naquela tarde, Helena visitou uma escola comunitária supostamente beneficiada pela fundação. Foi recebida por irmã Cecília, uma diretora magra, de olhos vivos, que reconheceu seu rosto dos eventos anuais. As paredes da escola tinham pinturas descascadas, computadores antigos e uma biblioteca pequena demais para os discursos luxuosos feitos nos salões da Lacerda capital. Helena perguntou pelas bolsas anunciadas no relatório. A diretora hesitou. Depois abriu uma pasta com nomes de alunos aprovados e pagamentos nunca recebidos. Algumas famílias aguardavam havia 2 anos. A vergonha que Helena sentiu não era dela, mas atravessou seu corpo como se fosse. Ao sair da escola, Helena permaneceu alguns minutos dentro do carro, sem ligar o motor. Lembrou-se dos aplausos nos eventos da fundação, dos vídeos com crianças sorrindo, das promessas de Augusto diante de câmeras, da própria voz falando sobre oportunidade e futuro. Talvez por isso a traição financeira doce tanto. Ele não apenas roubara dinheiro, roubara confiança pública usando rostos vulneráveis como cenário. Clara, sentada ao lado, não disse nada. Havia momentos em que consolo era um insulto. Helena respirou fundo e guardou a pasta da escola junto aos demais documentos. O caso deixava de ser apenas dela. Augusto recebeu, no fim do dia, uma ligação de um jornalista conhecido, perguntando se havia comentários sobre questionamentos ligados à fundação. A pergunta foi vaga, mas suficiente para acordar sua fúria. Chamou Nestor, exigiu saber quem vazara informações e ordenou que os arquivos sensíveis fossem retirados da sede antes do gala. Nestor aconselhou não mexer em nada por enquanto, pois a contestação formal de Helena já criava risco. Augusto bateu na mesa e respondeu que risco maior era deixar munição disponível para uma esposa vingativa. Valéria,
ouvindo da porta, percebeu que a palavra esposa ainda carregava mais poder do que seu próprio nome. À noite, Valéria revistou mensagens antigas de Augusto enquanto ele tomava banho. Não procurava provas por consciência, mas por autopreservação. Encontrou conversas com uma consultora de Belo Horizonte, promessas de viagem, transferências disfarçadas de bônus e frases semelhantes às que ele lhe dissera meses antes. O rosto dela endureceu diante da tela. Descobriu também que o apartamento comprado em seu nome estava vinculado a uma garantia cruzada, controlada por uma empresa de Augusto. Aquilo significava que sua recompensa podia desaparecer se ele decidisse sacrificá-la. O amor que ela vendera ao mundo como destino revelava-se contrato sem assinatura segura. Quando Augusto voltou ao quarto, Valéria já escondera o celular e recompusera o sorriso. Perguntou se ele confiava nela. Ele respondeu sem olhar, ocupado em escolher a gravata do gala. Disse que confiança era provada por obediência nos momentos difíceis. A frase que antes talvez a seduzisse pela brutalidade do poder, agora lhe pareceu ameaça. Valéria aproximou-se e beijou seu ombro, fingindo ternura, mas seus olhos estavam frios no espelho. Pela primeira vez, pensou em Helena não apenas como rival, e sim como mulher que talvez tivesse entendido Augusto tarde demais. A diferença era que Valéria não pretendia pagar o mesmo preço. Helena recebeu a visita inesperada de Beatriz na manhã seguinte. A sogra chegou ao apartamento de Higienópolis sem aviso, vestida com elegância severa, carregando uma bolsa pequena e um orgulho que parecia cansado. Clara quis ficar, mas Helena pediu privacidade. As duas mulheres sentaram-se frente a frente na sala ainda marcada por caixas e documentos. Beatriz olhou ao redor, notando a sobriedade do lugar, talvez comparando-o à mansão que chamava de lar. Disse que não viera pedir reconciliação, pois não era ingênua. Viera saber se Helena pretendia destruir tudo que o pai de Augusto construíra. Helena respondeu que não se destruía uma casa ao revelar que suas vigas estavam podres. Beatriz apertou os lábios, ferida pelo acerto da frase. Durante anos, preferira acreditar que Augusto herdara apenas ambição e talento do pai, não arrogância, não a necessidade de dominar pessoas pelo favor. Disse que a empresa sustentava centenas de famílias e que um escândalo poderia arruinar inocentes. Helena não recuou. Explicou que exatamente por haver inocentes, era preciso separar a empresa dos crimes de quem a usava como propriedade pessoal. Beatriz baixou o olhar e pela primeira vez pareceu velha. Antes de ir embora, Beatriz tirou da bolsa uma chave pequena. Disse que pertencia a um arquivo particular do antigo patriarca, guardado numa sala pouco usada da mansão. Augusto nunca dera importância àquele armário, porque acreditava que o pai destruíra documentos sensíveis antes de morrer. Beatriz não sabia se havia algo útil, mas queria que Helena entendesse uma coisa. Ela sempre fora rígida, muitas vezes injusta, mas não desejava ver o nome Lacerda associado ao roubo de crianças pobres. A confissão não era afeto, ainda assim carregava uma forma tardia de respeito. Helena aceitou a chave sem agradecer demais. Com a ajuda de Dona Lourdes, Helena entrou na mansão naquela tarde por uma porta lateral, enquanto Augusto estava na empresa e Valéria em uma reunião de fornecedores do gala. O corredor familiar pareceu menor, talvez porque o medo já não ocupasse tanto espaço dentro dela. Dona Lourdes a levou até a biblioteca antiga, onde um armário de madeira escura permanecia esquecido atrás de caixas de decoração. A chave de Beatriz girou com resistência. Dentro havia pastas amareladas, cartas do sogro e registros de uma crise anterior na empresa. Helena percebeu que certas sombras eram mais antigas do que seu casamento. Entre os documentos, encontrou uma carta incompleta do pai de Augusto dirigida ao filho, alertando sobre empréstimos perigosos, sócios predatórios e a tentação de usar a fundação como instrumento de compensação fiscal indevida. Havia também anotações sobre um grupo de consultores que depois reapareceria com outros nomes nos contratos atuais. O passado não absolvia Augusto, mas revelava que ele herdara um sistema e decidira aperfeiçoá-lo. Dona Lourdes observava em silêncio, nervosa a cada ruído da casa. Helena fotografou tudo, recolheu apenas cópias possíveis e devolveu as pastas ao lugar. Não queria roubar provas, queria preservar fatos. Antes que saíssem, ouviram a porta principal abrir. Valéria chegara mais cedo, falando alto ao telefone sobre flores e mesas reservadas. Dona Lourdes empalideceu, mas Helena fechou o armário com calma. No corredor, encontrou a amante diante de um espelho,
ajustando brincos como se a casa lhe obedecesse. Valéria sorriu ao vê-la e perguntou se agora Helena invadia antigas lembranças por falta de novas. Helena respondeu que algumas lembranças continham registros melhores que certas agendas atuais. A frase fez Valéria perder o sorriso. Ela não sabia o que Helena encontrara, e a incerteza começou a corroer sua pose. A conversa tornou-se um duelo delicado, sem gritos, porque ambas compreendiam que a mansão tinha ouvidos. Valéria disse que Helena deveria aceitar que havia sido substituída, pois dignidade também era saber sair. Helena olhou para a sala onde fora humilhada no aniversário e respondeu que substituição era termo usado para objetos, não para pessoas. Acrescentou que a pressa de Valéria em ocupar espaços talvez a impedisse de perceber quem realmente controlava as portas. Valéria sentiu o golpe mais fundo do que demonstrou. Havia acabado de descobrir no celular de Augusto que sua conquista podia ser revogada por cláusulas invisíveis. No dia seguinte, a pressão aumentou. Uma advogada de Nestor enviou a Helena uma notificação acusando-a de difamação, abuso de direito e tentativa de perturbar contratos estratégicos. Um colunista publicou insinuações sobre sua saúde emocional. 2 conselheiros cancelaram reuniões com Clara. Mateus recebeu uma mensagem anônima com ameaça velada, lembrando o fracasso profissional que sofrera anos antes. Helena reuniu todos no apartamento e ouviu cada relato sem negar o medo. Disse que Augusto estava gastando munição porque percebia que o cerco existia. Pessoas confortáveis não ameaçavam tanto. Pessoas acuadas, sim. Isso exigia atenção, não recuo. A estratégia final para o gala começou a ser desenhada naquela noite. Clara entraria com pedido de preservação e auditoria apoiado por documentos da escola, depoimento preliminar de Teresa e indícios do cartório. Mateus prepararia cópias seguras em servidores externos e um relatório técnico sobre metadados. Helena compareceria ao gala sem anunciar confronto, usando a própria presença como isca para que Augusto se sentisse vitorioso diante de acionistas, imprensa e convidados. Ela não pretendia revelar tudo ali de modo irresponsável. Pretendia fazer perguntas públicas suficientes para impedir a destruição silenciosa dos arquivos e forçar o conselho a agir. Silveira ligou para Helena na véspera do evento. Sua voz vinha baixa, quebrada por pausas longas. Disse que Augusto ordenara a retirada de caixas da sala de arquivo logo após o discurso principal do gala, quando a atenção de todos estivesse no salão. Também confessou que parte dos pagamentos passara por sua autorização, embora sob chantagem. Helena não o consolou, mas também não o condenou naquele momento. Pediu que ele enviasse por escrito a localização das caixas e os nomes dos seguranças envolvidos. Silveira hesitou, depois disse que estava cansado de dever a vida a quem cobrava a alma. Na noite anterior ao gala, Helena abriu o armário do apartamento e escolheu um vestido preto, simples, sem brilho, que pertencia à época em que ainda comparecia a eventos ao lado de Augusto, acreditando representar uma parceria. Clara perguntou se ela tinha certeza de que queria enfrentar todos naquele salão. Helena passou os dedos pelo tecido e respondeu que já enfrentara a pior plateia possível no próprio aniversário. Agora, ao menos, iria com provas. Mateus informou que os arquivos estavam duplicados e protegidos. Teresa aguardava orientação segura. Beatriz enviara apenas uma mensagem curta, dizendo que não estaria no caminho. No camarim improvisado do hotel onde ocorreria o gala, Valéria experimentava um vestido prateado diante de 3 espelhos, mas nenhum reflexo conseguia devolver a confiança que ela perdera. Augusto entrou, elogiou sua beleza e falou sobre o anúncio do novo cargo. Ela sorriu, perguntando se tudo estava resolvido com os documentos. Ele respondeu que, depois daquela noite, Helena seria lembrada apenas como uma mulher incapaz de aceitar o fim. Valéria beijou-o com suavidade, mas seus olhos buscaram a bolsa onde guardava cópias de mensagens comprometedoras. Se o navio afundasse, ela não seria a primeira a se molhar. Helena chegou ao hotel pouco antes do início da cerimônia, caminhando pelo tapete discreto reservado aos grandes acionistas. Alguns convidados fingiram surpresa, outros se afastaram como se neutralidade fosse uma virtude elegante. Câmeras captaram seu rosto sereno, e ela sabia que aquela imagem circularia antes mesmo do primeiro brinde. Augusto a viu da entrada do salão e sorriu com arrogância calculada, acreditando que sua presença confirmava desespero. Valéria, ao lado dele, sentiu algo diferente.
A mulher que atravessava o salão não parecia convidada indesejada. Parecia alguém chegando ao local exato de uma verdade marcada. Helena cumprimentou conselheiros, funcionários antigos e representantes da fundação com a mesma educação precisa de sempre. Em sua bolsa, carregava documentos suficientes para impedir que a noite permanecesse apenas festa. No bolso interno do paletó de Mateus, havia cópias digitais. Com Clara estavam os protocolos prontos. Nos bastidores, Silveira aguardava com a palidez de quem escolhera a tarde, mas escolhera. Augusto subiu ao palco sob aplausos. Valéria posicionou-se na primeira fila e Helena sentou-se onde todos pudessem vê-la. Quando as luzes diminuíram, o silêncio que antecedeu o discurso pareceu respirar sobre cada culpa escondida. Augusto iniciou o discurso com a voz treinada de quem aprendera a transformar ambição em promessa coletiva. Falou da história da Lacerda Capital, da coragem do pai, da confiança dos acionistas e da necessidade de proteger instituições contra tempestades pessoais. Cada frase parecia polida para ferir Helena sem nomeá-la. O salão, iluminado por lustres enormes, respondia com aplausos obedientes, enquanto garçons se moviam entre mesas redondas e sorrisos tensos. Helena permanecia sentada, mãos unidas sobre o colo, escutando não o discurso, mas as pausas, porque nas pausas Augusto sempre revelava aquilo que desejava esconder. Valéria estava na primeira fila, vestida de prata, com o rosto inclinado na direção dos fotógrafos como se já ocupasse um retrato oficial. Augusto anunciou que uma nova fase exigia novas vozes e chamou ao palco como futura diretora de comunicação institucional. Houve aplausos incertos, mais por conveniência do que entusiasmo. Helena viu Beatriz, ao fundo do salão, imóvel junto a uma coluna, sem bater palmas. A presença da sogra não havia sido prometida, mas ali estava ela, elegante, pálida, testemunhando a coroação de uma mulher que entrara na família pela porta da humilhação. Valéria pegou o microfone e falou sobre transparência, renovação e sensibilidade social, usando palavras que pareciam retiradas de relatórios que jamais lera. Mencionou a fundação como prova do compromisso humano do grupo e foi nesse instante que Helena se levantou. Não fez gesto dramático, apenas ficou de pé, e o movimento simples bastou para deslocar todos os olhares. Augusto interrompeu o sorriso, Valéria perdeu por um segundo a linha da fala, e Clara, sentada 2 mesas atrás, abriu a pasta de protocolos. O silêncio ainda não era medo, era apenas surpresa, mas começava a mudar de natureza. Helena pediu a palavra como acionista e integrante do conselho familiar, usando o tom exato de uma reunião formal. Augusto tentou sorrir e dizer que aquele não era o momento adequado para questões administrativas. Helena respondeu que ele havia acabado de falar em transparência diante de acionistas, parceiros, imprensa e representantes da fundação. Portanto, o momento não poderia ser mais apropriado. Alguns convidados baixaram os olhos, percebendo que o confronto não seria conjugal. Valéria recuou meio passo, ainda segurando o microfone, como se o objeto pudesse protegê-la. Augusto viu Clara levantar-se e compreendeu que havia mais do que uma pergunta. Helena não acusou de imediato. Perguntou por que a fundação anunciara bolsas integrais para estudantes que nunca receberam pagamento. Perguntou por que consultorias sem relatórios finais haviam sido remuneradas com valores milionários. Perguntou por que um cartório ligado a documentos societários também reconhecera uma assinatura que ela contestava formalmente. Cada pergunta vinha acompanhada de uma página entregue por Clara a um conselheiro, depois a outro, formando uma corrente de papel que atravessava o salão. Augusto ordenou que cortassem o microfone dela. O técnico hesitou. Mateus, nos bastidores, já havia garantido que a gravação continuasse. Nestor Amaral subiu ao palco com pressa disfarçada e afirmou que assuntos complexos não deveriam ser tratados em ambiente festivo. Helena concordou que eram complexos. Por isso mesmo haviam sido protocolados pedidos de preservação documental, auditoria independente e comunicação preventiva às autoridades competentes. A palavra preservação fez Silveira fechar os olhos por um instante. Atrás do palco, 2 seguranças receberam a ordem de retirar caixas da sala de arquivo, mas encontraram a passagem bloqueada por funcionários do hotel e por uma oficial de justiça acompanhada de Clara. O plano de Augusto começava a fracassar no mesmo minuto em que deveria desaparecer. O salão inteiro sentiu a mudança antes de compreendê-la. A música ambiente foi desligada. Câmeras se voltaram para corredores laterais.
e os conselheiros começaram a ler os documentos com expressões cada vez mais rígidas. Helena apresentou a cópia da assinatura falsificada, as versões de treinamento encontradas nos arquivos paralelos e os metadados que ligavam as imagens a usuários do setor jurídico. Nestor tentou negar a cadeia técnica, mas Mateus apareceu ao lado de Clara, com um relatório assinado e protocolos de cópia segura. Ele não falou como vingador. Falou como perito cansado de ver mentiras protegidas por gravatas caras. Augusto desceu do palco e caminhou até Helena com a face endurecida, tentando recuperar pela proximidade física o domínio que perdia em público. Disse, baixo bastante para parecer íntimo e alto bastante para alguns ouvirem, que ela estava destruindo a própria família. Helena olhou para ele sem ódio visível. Respondeu que família não era esconderijo para fraude, nem casamento era licença para falsificar a vontade de alguém. A frase atravessou as mesas como uma sentença. Beatriz levou a mão aos lábios, não para defender o filho, mas porque reconheceu, tarde demais, a dignidade que negara a nora. Valéria percebeu que o centro da noite já não era sua nomeação, e sim sua sobrevivência. O brilho do vestido prateado pareceu vulgar sob a luz branca que acenderam no salão. Um conselheiro perguntou sobre depósitos feitos a uma conta vinculada a uma empresa da qual ela era beneficiária indireta. Ela abriu a boca, buscou Augusto com os olhos e encontrou apenas fúria. Naquele instante compreendeu que seria usada como anteparo se permanecesse calada. Seu amor, sua ambição e sua vaidade se separaram como tecidos rasgados. Escolheu a vaidade preservada, porque era a única lealdade que ainda possuía. Valéria tomou o microfone novamente, mas agora sua voz não era triunfante. Disse que muitas decisões haviam sido conduzidas por Augusto e por Nestor, que ela apenas seguira orientações profissionais, acreditando em promessas de regularização futura. A mentira parcial tinha o sabor de confissão. Augusto virou-se para ela com um olhar devastado, não pela traição moral, mas pela quebra do pacto de conveniência. Valéria continuou, citando mensagens, reuniões e transferências, tentando separar sua culpa da máquina maior. Helena a observou sem prazer. A mulher que entrara em sua casa como um insulto agora vendia o amante diante de todos. Nestor tentou arrancar o microfone de Valéria, mas os seguranças do evento, já instruídos pela organização do hotel diante da presença oficial, impediram discretamente. Clara solicitou que todos os arquivos, caixas e dispositivos vinculados à fundação fossem lacrados. A oficial de justiça leu a determinação em voz clara, e aquela leitura formal pareceu mais poderosa que qualquer discurso. Não havia gritos, não havia lágrimas exibidas, não havia mesa virada. Havia carimbos, datas, protocolos e pessoas influentes sendo obrigadas a permanecer diante de provas que não podiam reduzir a fofoca conjugal. O silêncio amadureceu em pânico. Silveira subiu ao palco com passos inseguros. Augusto o chamou de ingrato antes que ele dissesse qualquer coisa. O diretor financeiro parou, respirou fundo e respondeu que gratidão não podia justificar crimes eternos. Entregou ao conselho uma declaração assinada, reconhecendo autorizações irregulares, chantagens e ordens diretas para retirar arquivos durante o gala. Sua voz falhou ao mencionar a filha, a dívida antiga e o medo de perder tudo. Alguns convidados desviaram o olhar, incomodados não com a culpa dele, mas com a humanidade dela. Helena não o absolveu. Apenas permitiu que sua verdade ocupasse lugar sem ser esmagada. Teresa Almeida apareceu logo depois, acompanhada por Clara, com a expressão de quem atravessava um corredor de fogo. Vestia roupa simples, muito distante dos brilhos do salão, e segurava uma pasta contra o peito. Ao ver Augusto, quase recuou, mas Helena aproximou-se o bastante para que ela encontrasse apoio sem precisar pedir. Teresa confirmou a existência das planilhas paralelas, das assinaturas treinadas, das notas falsas e das ameaças contra funcionários. Disse que tivera medo, e que o medo a fizera obedecer por tempo demais. Sua confissão foi baixa, porém alcançou o salão inteiro porque ninguém ousava respirar alto. Augusto perdeu finalmente a máscara. Acusou todos de conspirarem contra ele. Chamou Helena de mulher rancorosa, Silveira de covarde, Teresa de velha ingrata e Valéria de oportunista. Cada insulto que lançava parecia confirmar a verdade que tentava negar. Helena sentiu a dor antiga, tentar emergir quando ele a atacou, mas não a deixou governar.
Limitou-se a dizer ao conselho que estava formalmente solicitada a suspensão imediata de Augusto de qualquer função executiva até conclusão da auditoria. Um conselheiro pediu votação emergencial. Outro, antes leal ao presidente, declarou que a omissão também poderia gerar responsabilidade pessoal. A votação aconteceu diante do salão, não porque fosse elegante, mas porque Augusto escolhera transformar sua vida privada e seu poder corporativo em espetáculo público. Um a um, os conselheiros aprovaram a suspensão. Beatriz permaneceu imóvel, olhos fixos no filho, e quando lhe perguntaram se desejava se manifestar como representante da família fundadora, ela disse apenas que o nome Lacerda sobreviveria melhor sem mentiras. Augusto olhou para a mãe como se ela o tivesse empurrado de um penhasco. Talvez tivesse, ou talvez apenas tivesse parado de fingir que a queda não era escolha dele. Quando os agentes chegaram para recolher equipamentos e acompanhar o lacre dos arquivos, ninguém aplaudiu. A ausência de aplausos foi mais marcante que qualquer celebração. Valéria sentou-se em uma cadeira lateral, pálida, tentando ligar para alguém que não atendia. Nestor falava com sua equipe em frases curtas, já calculando danos próprios. Augusto, cercado por homens que antes obedeciam suas ordens, descobriu que a autoridade emprestada pelo medo desaparecia depressa quando o medo mudava de lado. Helena recolheu seus documentos e saiu do centro do salão. Não precisava permanecer para assistir à vergonha dele como entretenimento. No corredor externo, longe das câmeras, Augusto alcançou Helena pela última vez naquela noite. Já não parecia o homem que entrara na sala de jantar com uma amante no aniversário da esposa. Parecia menor, não por perder dinheiro, mas por finalmente ser medido sem o pedestal que construíra. Perguntou se ela estava satisfeita. Helena olhou para ele e se pensou em todas as respostas que poderiam feri-lo. Poderia falar de Valéria, da assinatura falsa, da fundação, dos anos roubados, das noites em que salvara seus negócios. Escolheu a verdade mais simples. Disse que satisfação não era justiça e que justiça ainda estava começando. Meses depois, a mansão Lacerda foi vendida para pagar parte dos acordos iniciais com a fundação e proteger empregos ameaçados pela crise. O divórcio saiu sem festa, sem entrevistas e sem as cláusulas abusivas que Augusto planejara impor. Helena manteve suas participações legítimas, mas recusou transformar a empresa em extensão de sua ferida pessoal. Aceitou presidir um comitê de reestruturação temporário, afastou diretores comprometidos, garantiu auditoria independente e destinou recursos recuperados às escolas que haviam esperado bolsas inexistentes. Não foi um processo limpo nem rápido. A verdade raramente chegava sem poeira, resistência e noites sem sono. Valéria tentou apresentar-se como colaboradora essencial, mas as mensagens que guardara para se salvar também revelaram sua participação consciente em parte do esquema. Perdeu o cargo antes mesmo de ocupá-lo e tornou-se notícia por alguns dias, até que o mundo social que a adulava encontrou outro escândalo para consumir. Nestor enfrentou processos disciplinares e viu clientes antigos desaparecerem com a mesma rapidez com que um dia surgiram. Silveira e Teresa responderam por suas escolhas, mas suas colaborações permitiram separar medo de enriquecimento deliberado. Helena insistiu nessa distinção, mesmo quando lhe disseram que a vingança seria mais popular. Augusto tentou reconstruir sua imagem com entrevistas ensaiadas, insinuando ter sido vítima de uma conspiração familiar e de assessores desleais. Poucos acreditaram. Não porque o mundo tivesse se tornado justo de repente, mas porque os documentos eram teimosos demais, as assinaturas falsas eram visíveis demais, e a noite do gala fora testemunhada por muitas pessoas que antes preferiam conveniências. A queda dele não aconteceu como trovão único, e sim como desmoronamento prolongado. Cada processo, cada depoimento, cada bloqueio de bens retirava mais uma camada do homem que um dia confundira humilhar a esposa com eliminar uma adversária. No primeiro aniversário depois daquela noite, Helena não fez festa grande. Foi à escola comunitária com Clara, Mateus, Teresa e Dona Lourdes, onde uma pequena biblioteca reformada recebeu o nome de seu pai. Crianças corriam entre estantes novas, e irmã Cecília chorava discretamente ao ver computadores funcionando em mesas simples. Helena observou tudo com um sentimento que não era triunfo, mas reparação. Pensou na taça de cristal sobre a mesa, no vestido vermelho atravessando sua casa, na pasta preta pousada ao lado do bolo. A memória ainda doía, mas já não mandava nela.
Ao entardecer, Helena voltou sozinha ao apartamento de Higienópolis. A cidade brilhava pela janela com sua indiferença habitual, e essa indiferença agora lhe parecia uma forma de liberdade. Sobre a mesa, ainda guardava a aliança e a primeira cópia da assinatura falsa, não como relíquias de sofrimento, mas como provas do caminho percorrido. Pegou o anel, colocou-o dentro de uma caixa e fechou a tampa sem raiva. Depois abriu um livro, serviu uma taça de vinho e permitiu que o silêncio da casa fosse apenas silêncio, não castigo, não espera, não abandono. Algumas semanas mais tarde, Helena recebeu uma carta de Beatriz. A sogra escrevia pouco, com orgulho ainda duro, mas reconhecia que havia confundido discrição com fraqueza e aparência com honra. Não pedia afeto, apenas deixava registrado que a noite do gala ensinara a família algo que a riqueza tentara esconder por décadas. Helena leu a carta 2 vezes e aguardou sem responder imediatamente. Perdoar não era pagar. Era decidir que a ferida não seria a única herança. Ela ainda escolheria o tamanho da distância e o formato da paz que merecia. Quando perguntavam a Helena qual fora o momento exato da virada, muitos esperavam ouvir sobre o gala, os documentos lacrados ou a votação que afastara Augusto. Ela, porém, lembrava de outra imagem. A sala de jantar no aniversário, o bolo intacto, os convidados calados, o marido apresentando a amante como se trouxesse uma sentença. Ali, enquanto todos aguardavam lágrimas, ela vira a assinatura falsa e compreendera que sua dor precisava aprender a trabalhar. Foi naquele instante que deixou de pedir ao amor explicação e passou a exigir da verdade uma resposta. Anos depois, a história ainda circulava em versões exageradas, como todas as quedas públicas dos poderosos. Diziam que Helena destruíra o marido por vingança, que planejara tudo desde o início, que jamais sofrera. Quem dizia isso não a conhecia. Ela sofrera sim, mas recusara fazer do sofrimento um altar. Sua força não estava em não sentir, e sim em sentir sem entregar o comando. No fim, o golpe que Augusto preparara para calá-la apenas lhe dera testemunhas. E o silêncio que tomou o salão no gala não foi vazio. Foi o som de todos entendendo, tarde demais, que a mulher subestimada era a única pessoa inteira naquela história.